Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje, dia 13 de maio. O nosso texto está no livro de Números, no capítulo 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos midianitas e os anciãos dos moabitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei resposta, como Yahvé me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou-os, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem, agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque Yahvé recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e tudo que me disseres, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa-me a este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado de Yahvé meu Deus para fazer coisa, pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que Yahvé me dirá a mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo de Yahvé pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo de Yahvé que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo de Yahvé pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Vendo, pois, a jumenta, o anjo de Yahvé apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Então o anjo de Yahvé passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho, nem para se desviar à direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, Yahvé, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se.
e espancou a jumenta com seu bordão. Então Yahvé abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim? E ele respondeu: Não. Então Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Yahvé que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo de Yahvé lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo de Yahvé: Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E o anjo de Yahvé disse a Balaão: Vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, somente esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E Balaão dali viu a última parte do povo. Salmo de número 62 e também o 63. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência, deleitam-se em mentiras e com a boca bendizem, mas o seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 63. Ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite.
porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada e serão uma ração para raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Livro de Isaías, 2 capítulos, capítulo 11 e 12 do livro de Isaías. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o espírito de Yahvé, e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e temor de Yahvé. Deleitar-se-á no temor de Yahvé e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e os seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das ilhas do mar. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E Yahvé destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. Haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12 de Isaías. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Yahvé, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque Yahvé, Jeová, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças a Yahvé, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai a Yahvé, porque fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Então, nós vimos os nossos textos de hoje, em Números, no capítulo 22, que o profeta já tinha uma resposta de Deus. Ele consultou a Deus, Deus o respondeu prontamente, e mesmo assim ele insistiu em perguntar de novo. Possivelmente porque a resposta de Deus não era o que ele queria. O que ele queria era uma oportunidade de ganhar as riquezas e honras que Balaque estava oferecendo a ele.
E então ele vai e consulta Deus novamente. Quantas vezes nós já temos uma resposta da parte de Deus, o Senhor já respondeu ao nosso clamor, mas como a resposta não era o que esperava, a vaidade do nosso coração, nós insistimos em perguntar. E isso irrita a Deus. E aí, assim como o profeta teve que passar por situações desagradáveis até reconhecer que Deus já havia dado a ele uma resposta, até ele perceber que ele era testando a Deus em desobediência, situações desagradáveis lhe aconteceram. E muitas vezes conosco isso também se repete, porque insistimos em querer uma resposta que nos agrade. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é para o nosso bem, mas não é necessariamente para satisfazer as nossas vaidades. E no Salmo, o Salmo 62 mostra uma grande canção de confiança a Deus, mas no final mostra muita consciência. Diz que o poder e a misericórdia pertencem a Deus e que Ele dará a cada um segundo a sua obra. Então, conforme aquilo que plantarmos, aquilo que fizermos, vai ser o que vamos colher, porque a lei da semeadura e da colheita é irrevogável. E em Isaías, ainda em Salmo 63, o salmista diz que tem sede de Deus, que tem sede de buscar a Deus. E é bonito que em Isaías, no capítulo 12, fala que há uma fonte. Com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então, o Senhor, que é essa nossa salvação, Ele jorra uma fonte para nos saciar. E se nós recebermos Jesus, recebemos também o que está nele. E o capítulo 11 de Isaías fala do anúncio do Messias, que sobre ele estará o Espírito Santo, sobre ele estará o espírito de sabedoria e inteligência, de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós também teremos inteligência, conhecimento, sabedoria, conselho, fortaleza, o próprio Espírito Santo e o temor do Senhor, a reverência, né? A devoção. Então nós precisamos de fato compreender todas essas coisas que o Senhor faz da maneira dele para o nosso bem, nem sempre para o nosso agrado, mas para o nosso bem com certeza, né? E que nós podemos buscá-lo e receberemos dele tudo o que há em Jesus. Amém? Vamos orar? Pai santo, fiel, justo, nós te damos graças neste dia pelo teu amor e a tua misericórdia. Pai, pedimos perdão ao Senhor pelas vezes em que o Senhor já havia nos dado a resposta da situação, da causa, mas por vaidade do nosso coração não te obedecemos e tentamos ao Senhor insistindo em outras respostas. Pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai, e em nome de Jesus, queremos reconhecer que teu é o poder, tua é a misericórdia e o Senhor faz a cada um conforme aquilo que temos semeado. Por isso, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos com o teu Espírito Santo, com o espírito de sabedoria, de inteligência, de fortaleza, de conselho, de conhecimento, de temor do Senhor, a escolher sementes certas, porque sei que no teu Espírito nós faremos as escolhas corretas, Pai. E aí, assim, então, a nossa sede de estar diante do Senhor, de te conhecer, de te buscar, será saciada ao jorrar a fonte de salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvo.